menos polêmico do que o episódio anterior. Esse é o episódio do Parece que Vai, mas não vai. Salve telanautas, bem-vindos mais uma vez ao nosso cantinho Star Wars. Para comigo, Heitor Teixeira, a gente falar sobre a série da Disney Plus, Star Wars The Acolyte, que chegou no seu quarto episódio. Vamos chamar de finalmente. Chegou no quarto episódio, intitulado Dia. Antes de começar a falar sobre o episódio, a gente precisa conversar de uma coisa entre a gente, de fã para fã. Vamos lá. A primeira pergunta importante de ser dita, que vai fazer você aí em casa concordar mais ou menos comigo, é se de repente o marketing fez de fato um bom trabalho ao vender a imagem dessa série meses atrás, quando eles estavam tentando convencer a gente de se liga, vai ser uma boa, vem comigo que eu vou te contar uma baita de uma história. Só que a princípio, pelo menos se não foi bem isso, eu caí nessa. Deles tentando fazer a gente acreditar que esta ia ser uma série vista pela ótica dos Sith. Só que não sei se é bem isso que está acontecendo, porque a gente está no quarto episódio e a gente viu um monte de coisa com um monte de Jedi. Mas até agora a gente não viu o Sith conversando com o Sith de forma que fosse claro e descarado para a gente conseguir entender o que estava acontecendo ali. Então eu até entendo que possa haver uma subversão aqui no meio, mas que rola um pouquinho de propaganda enganosa, rola. Eu percebo que mesmo que a série esteja sendo massacrada na opinião de muita gente, ainda dá pra perceber que tem realmente bastante qualidade na construção de clima e até nos diálogos, que demonstram ali esse negócio de mostrar pra gente a doutrina dos personagens, no mínimo. Só que sempre que algo relevante parece que finalmente vai ter a oportunidade de acontecer, de se materializar, eles vêm com aquele negócio do ha! Glu-glu! Pegadinha do malandro! E aí, é claro, fica aquela baita sensação de coito interrompido. Gente, falando sério, eu não tô aqui pra cagar regra e explicar como é que cada um tem que gostar daquilo que quer gostar. Mas uma coisa que eu acho que vale sim a pena a gente conversar é que, por mais que você em primeira análise discorde do que eu vou dizer agora, e se você discordar, eu peço realmente que você venha falar comigo nos comentários pra gente conversar de forma madura, adulta e respeitosa a respeito disso. Porque eu creio que é possível sim reclamar pelos motivos errados. Tem um monte de gente que tá acusando essa série de uma série de coisas que eu realmente não vejo serem procedentes. Então, esses comentários eu acabo meio que dando uma ignorada, como uma galera que já vem meio doutrinada a falar mal de certas coisas, justamente por motivos ideológicos, ideologia essa que eu até sinto presente, mas não de forma forçada. O meu problema com a série acaba sendo muito mais por motivos técnicos, narrativos, que eu reclamaria de uma série com qualquer viés político, se ela pisasse na bola nesses elementos. Então, realmente, quando eu falar mal de algumas coisas aqui, não vai ser porque tinha duas mães bruxas, podem acreditar. Este final de semana nós teremos a 42ª Convenção de Ficção Científica da Base Estelar Campinas, com o tema Conflitos na Ficção Científica. Reserve a data, será no sábado, dia 22 de junho de 2024, e terá início às 14 horas, também conhecido como 2 da tarde. A entrada é gratuita e será na Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, que fica na Avenida Benjamin Constant, 1633, no centro de Campinas, em São Paulo. Os organizadores estão preparando uma ajuda para instituições de caridade da cidade, então se você puder, doe 1 litro de leite. Vai ser um encontro bacana com vídeos, palestras, bate-papo, sorteios e muito mais. Eu vou estar lá e espero todos vocês. Pessoal, esse canal é qualquer coisa, menos uma câmara de eco para quem gosta de reclamar a respeito das coisas. Ainda que vocês venham a me ver reclamar de um bocado de coisa, mas eu sempre faço isso dentro de uma regra pessoal minha, uma promessa que eu fiz para mim mesmo, de ser justo com tudo aquilo que
que eu faço review e que eu venho falar com vocês. Se eu acho bacana, eu digo o porquê. Se eu acho tosco, eu digo o porquê também. Se você concorda e curte esse tipo de review e de material, eu peço que você deixe o seu like e considere se inscrever no canal, porque é assim que eu procedo em geral com tudo que eu produzo. Se não quiser correr o risco de perder nada dos novos lançamentos, de todos esses assuntos que tem a ver com tudo aquilo que a gente gosta, do mundo nerd, da cultura pop, do sci-fi, da fantasia, do mundo fantástico, então ative as notificações para sempre ficar informado aí das coisas que vão saindo no canal a qualquer momento. Dessa vez aqui nós não tivemos nenhuma participação da audiência, mas existe sim esse espaço reservado para o pessoal aí de casa ter a sua voz ouvida. Então se vocês querem participar com críticas, elogios, sugestões, se vocês querem fazer comentários, tecerem perguntas, mostrarem as teorias de vocês, falarem sobre os devaneios, esse é o espaço no Momento dos Telanautas com o Responda 2 pontos. Se interessou, e lembrem-se, sintam todos motivados e muito bem-vindos ou bem-vindas a participar. As regras estão na descrição desse vídeo. É só dar uma conferida como faz e eu vou adorar ler o comentário de vocês na semana que vem. A partir desse ponto aqui, spoilers! Porque assim a gente vai conseguir falar mais profundamente sobre tudo que de fato interessa. Vamos lá? Em Kofar, o Wookiee Jedi Kelnaka tá lá levando aquela vida simples, natureba, no meio da floresta, tranquilão aparentemente, sem ser muito importunado. O que aparentemente não rolou é dele superar esse negócio de ver lá os símbolos, as coisas referentes às tais bruxas, que a gente viu que tem uma conexão com as duas irmãs gêmeas. E aí fica aquela pergunta, para quem ainda não tem mais respostas, já que eu não vi nada pra frente e tô com vocês nessa, aqui o que a gente recebe até esse episódio leva a gente a crer que talvez ele esteja ainda investigando algumas coisas sobre essa cultura que é diferente da forma como os Jedi veem a força. A gente sabe que existem outras galeras espalhadas por aí que acabam colocando o seu próprio ponto de vista. Ponto de vista que é muito citado inclusive pelo Obi-Wan lá no episódio 4. O episódio original, quando a gente viu Star Wars pela primeira vez. E isso faz toda a diferença. Porque dependendo de como você encara o uso da força, você pode ser considerado do bem, do mal, neutro, trevozinho, maldosinho ou uma pessoa bacana. Será então que ele estaria tentando expandir a sua compreensão da força? Eventualmente no episódio a gente vai descobrir que ele foi para esse lugar em missão oficial e acabou ficando lá, tá há mais ou menos 1 ano sem ter contato com o pessoal da Ordem. O que esse cara foi fazer aí? O que ele tá se metendo? A Jack e a Osha parece que estão criando ali uma relação de amizade bacaninha, onde elas conseguem conversar como duas mocinhas que tem coisas em comum, como por exemplo o fato de terem sido treinadas, uma delas, a outra estar sendo treinada pelo Mestre Sol, por exemplo. A Osha tá mais do que grata, primeiro por ter sobrevivido, outra por ter conseguido provar a inocência, mas acima de tudo, ter descoberto que a irmã tá viva. E mesmo dentro de todas as circunstâncias onde a irmã dela tá pisando feio na bola, de forma fora da lei, essas seriam preocupações para outro momento. Dá para sentir aí na relação da interação entre as duas o lance de que um Jedi impede que se crie laços emotivos, emocionais, aquele negócio que faz com que você tenha a necessidade da presença de outra pessoa, o que não significa que você não possa apreciar a presença dela durante o tempo natural em que essa relação esteja acontecendo. Lá de volta em Kofar, a gente vê a Mei e o Kimir, que estão descendo da navinha deles, naquela vibe de vamos caçar o Wookiee. Dá claramente pra ver que o papo deles é super ambíguo, e eu tenho certeza que esse cara, de alguma forma, tá escondendo o jogo. Ou ele é o cara principal, entre aspas, entre parênteses, em caixa alta, o cara,
Ou de repente ele está sendo usado de forma mais do que descarada para te fazer olhar para um lado enquanto eles trazem o plot twist do outro. Mas isso tá tão óbvio que não tem como não prestar atenção nele. Que ele não é flor que se cheire já tá mais do que evidente. Mas será que chega ao ponto dele conseguir de fato ser um mestre malevolente do lado sombrio? De outro lado, a gente vê lá um grupo de mestres que não necessariamente representa o conselho bam super cabuloso dos Jedi, mas seria ali uma patota super responsável que tem seus afazeres, reconhecem-se uns aos outros como tendo uma patente um pouquinho mais alta, não é um bando de padawan, que está analisando ali as gravações com justamente a luta da Mei e do Mestre Sol, e eles vão analisando com aquela cara de puxa vida, olha só, o estilo de luta dela, por mais que ainda evidentemente tem uma série de movimentos bastante crus, dá pra ver que é uma moça que tem bastante talento e com certeza tem alguém por trás que passou essas informações pra ela, fez um treinamento com ela. Quem seria esta pessoa? Quem é que teria entregue este grau de proficiência e de conhecimento para ela? Porque claramente o fato dela mandar tão bem não dá para se acreditar que ela chegou lá sozinha. E os caras acabam ficando super confusos com a evidência de que ela não sabe quem é o mestre dela, o que complica pra caramba um bocado de coisa. E lembrando que os Jedi dessa época estão mais perdidos que cego em tiroteio em relação às atividades do lado sombrio. O que tem a ver com aquele papo da arrogância que a gente comentou em vídeos anteriores, deles estarem tão ausentes e alheios à possibilidade de ter um inimigo à altura que está fazendo com que um monte de coisa aconteça debaixo do nariz deles e eles não queiram perceber. Só que é justamente aí que a gente acaba chegando num determinado ponto que gera todo um outro problema, que eu fico muito curioso para saber como é que eles vão fazer para tratar na série, já que quando eles percebem que a Mei está caçando um grupo muito específico de Jedi, que são justamente os Jedi que foram na missão até o planeta dela, que acabou gerando a tragédia do jeito que aconteceu, inclusive o fato de que ela não estava presente nos relatórios quando a galera voltou, que achavam que só tinha a Osha e tudo mais, faz com que eles percebam que esse tipo de assunto não possa escalar para o pessoal lá de cima, do andar superior, onde tem o pessoal do Alto Conselho, já que uma coisa dessas é bastante complicada de varrer para debaixo do tapete, mas meio que parece que é o jeito, já que os Jedi da época, ou Jedi de qualquer época, acabam passando por um problema de terem uma certa força política para conseguirem ter suas liberdades, inclusive alguém bancando financeiramente tudo que eles precisam, mas se eles forem enfraquecidos dentro do Senado, eles podem perder muito do que eles têm e levaram tanto tempo para construir. Aí entra aquele papo do o que é certo versus o que é preciso, o que é necessário para se continuar fazendo o que se deve fazer, mesmo que não da forma mais correta possível. É toda aquela escala de cinzas que não estava presente lá em 1977, quando George Lucas criou a franquia. Pelo menos com o primeiro filme mostrando uma clara luta e briga entre o bem e o mal. Só que qualquer um que é um pouquinho mais velho sabe que isso não existe. Porque são coisas que para você conseguir tratar do jeito que merecem, tem seus graus de dificuldade enfiados no meio. E eu acho que nisso a série está fazendo um bom trabalho. Então eu tenho sim um monte de reclamação, mas nesse ponto aqui eu sou obrigado a elogiar. Sendo que é justamente nessas de tentar não perder o prestígio e a capacidade de agir como age, que está fazendo com que a mestra Vernestra segure a onda de não deixar a informação fluir. O que é uma pena, porque a gente sabe que isso daí vai dar problema bastante tempo depois. Mas meio que é um auto-spoiler da série. Porque pra coisa funcionar sem quebrar o canon, a gente sabe que a missão dos caras não pode chegar aos ouvidos, por exemplo, do Mestre Yoda. Só que olha aí, como nem só de desgosto vive o episódio, eu sou obrigado a falar de pontos que acabam sendo muito relevantes aqui também e que precisam vir à luz do dia. O nome do episódio, lembra?
O Mestre Sol, que aparece durante o dia, olha aí, ele tenta meio que dar aquela desabafada, daquela justificada, quase em particular para a mestra Venestra, tentando explicar para ela o porquê que não foi citada a existência da May, quando ele jura de pé junto que ele viu a menina morrer. Poxa vida, o que aconteceu com ela, ninguém sobreviveria. Então ele meio que tenta justificar o lance dela não estar presente nos arquivos e tal. Então é como se ele estivesse justificando a coisa através da sinceridade, de abrir o jogo, de falar, olha, só não disse mesmo porque não achei que fosse relevante. Mas o ponto todo é agora, mais uma vez, ele quer ir na missão encontrar a May, porque ele sabe que se outro Jedi for, por mais que os Jedi sejam treinados para fazer as coisas com o máximo de benevolência e tal, alguns, até justamente por não terem o envolvimento emocional que ele tem, podem ser mais dedo mole e tá mais propensos a fatiar a menina com mais velocidade e menos paciência, porque ele tem sim um envolvimento nessa história e a fé de que mesmo ela sendo uma bandidinha, ainda dá para trazer ela pro lado alvinho da força e da justiça. Só que, mais importante do que isso, e ele tenta usar isso como uma cartada de convencimento, é o lance de que, olha só, se a gente for até lá e a gente acabar, por um motivo qualquer, perdendo ela, a gente acaba também, muito provavelmente, perdendo a conexão que ela tem justamente com quem nos interessa, que é esse tal sujeito aí, que anda treinando pessoas para conseguirem enfrentar Jedi, o que não é bacana. É tipo pegar peixe pequeno, mas a intenção mesmo é pegar o peixão. Então é por isso que a gente segue mais um episódio com esse pique de investigação ali, mistério, com ele justificando que tem uma moeda de troca para fazer o interesse da May em dar ouvidos para eles mais uma vez. O cara realmente acha que pode fazer ela querer se entregar. E o que ele pode ter que pode interessar a moça nesse nível? Será que ele poderia, de repente, estar em posse de alguma coisa que fosse a peça-chave para ela de fato entender quem são os reais culpados pela morte da família dela? E se fosse isso, como é que ele teria acesso a esse determinado algo? Agora, a gente acaba vendo que, na verdade, não, nada disso. Até é algo muito mais básico, diga-se de passagem. A gente tá vendo que ele tá pensando em usar como moeda de troca a Osha. De volta lá no planeta da Florestinha Sinistra, a pergunta que fica é como é que a May vai conseguir matar um Wookiee Jedi sem usar arma. Aqui tem coragem. A gente vê eles brincando ali com essas tais regras. Tanto a May quanto o Wookieemir falando sobre como o tal mestre veria essas escolhas, essas coisas acontecendo ali. E mais importante, será que tem algum tipo de brecha? Dá pra ver que é manipulador esse menino. Antes de partir, a Osha acaba trombando com o Mestre Sol e aí fica bastante evidente que ele precisa dela. Já pensou se ela já tivesse ido embora? O plano dele ia por água abaixo. O discurso dele pode até, talvez, quem sabe, possivelmente ser enganoso e a gente tá sendo levado aí a um plot twist. Mas, de qualquer forma, levando em consideração que não, que o cara é sincero, parece de fato que ele incorpora o mais puro espírito da fé e da esperança de um verdadeiro cavaleiro Jedi. Eu compro essa ideia. Se me enganarem, eu vou ficar feliz de ter sido surpreendido. Mas que a princípio ele parece ser um bom cavaleiro Jedi, parece sim. Ele acredita que é possível trazer a May de volta para algum tipo de redenção, ou ao menos para fazer ela pagar pelos seus crimes em segurança. Então, de fato, eles vão junto com a força-tarefa do Yord, que é tipo um grupinho nem tão pequeno de Jedi na via. E ali dentro a gente vê que até rola uma tentativinha de ser engraçadinho, que se pelo menos não foi super engraçado, pelo menos deixou a cena mais leve. Então, legal. E quando eles descem lá no planeta, dá pra ver que pra um lugar isolado, aonde se diz que basicamente não vai ninguém, agora até que tem um bocado de gente. O Yord
tenta até exercer algum tipo ali de autoridade, né? Tenta chegar pra Osha e falar pra ela: então, minha filha, tu precisa devolver o blaster aí e tal. Ele tenta falar isso de um jeito que é como se ela fosse obedecer, mas dá pra ver que o cara não leva muito jeito com essas coisas. E já que o planeta é grande, a floresta é densa, pra encontrar o tal do mestre Jedi Kelnaka, que não tá mais atendendo o telefone, eles vão ter que usar as habilidades de rastreador do sujeitinho com cara de castor. E logo depois a gente vê que a Osha, que tá sim com muita vontade de reencontrar a irmã e até tem um pouco de fé e esperança de que eles vão conseguir tirar ela desta vida. Ela sabe que se as coisas acabarem indo mal, ela não vai ter a capacidade física, psicológica, emocional de lidar com isso. E ela até tenta pedir pro próprio Yord: se for o caso, faça o que eu não vou ser capaz de fazer. Ela não pode ficar livre por aí, porque minha irmã quer o bem dela e tal, mas ela cometeu sim crimes e não dá pra ficar solta por aí, a bandidinha. Daí então eles entram lá na tal Floresta Negra, onde alguma coisa podre vive, como é dito pelos personagens, e a gente vê que tem criaturas desagradáveis por todo canto. Tem umas coisinhas meio bolinha ali, enrolada nas árvores e tal, que depois que você descobre o que a primeira delas representa e você sabe o que são todas as outras, dá aquela sensação de que a qualquer momento vai ter uma cena de correria e de enfrentamento e aquele negócio todo. Mas os valores de produção desse episódio foram tão claramente mais baixos que eles nem se deram ao trabalho, ficou só a sensação mesmo. É uma claustrofobia que nem o fato deles terem lá o tal do volume pra gravar não resolveu. Porque sempre parece que eles estão num ambiente bastante apertado, tipo série da década de 80. A Osha sofre bastante com o histórico de perdas dela, algo que gira em torno ali do assunto do apego, aquele negócio todo que dificulta pra caramba o acesso dela à força, pelo menos do ponto de vista Jedi. E enquanto estão lá tomando o caminho da roça, a Mei e o Kimira ainda estão lá naquele papinho sobre matar um Jedi estando desarmado. Seria esse um teste, uma lição, um desafio, prova de habilidade ou de estratégia? É algo que tá deixando a moça encafifada. E é aquele tipo de conversa que é super cheia de potencial, mas que no fundo, não chega em lugar nenhum, porque o que nós, enquanto audiência, pensamos sobre não necessariamente altera o que foi escrito na sala dos roteiristas, então meio que não chega em lugar nenhum. Tudo isso acontecendo enquanto os Jedi, que estão lá no grupinho deles, está andando meio perdidão também, pela mesma florestinha. Só que, meus amigos, olha só que divertido! A Mei para raciocinar o seguinte: ela tá sendo treinada pelo tal sujeito e tudo mais, naquelas que, apesar da gente não ter visto esses diálogos acontecendo, a lógica reza que ela seguiu por esse caminho por ter a vontade de se vingar daqueles que causaram a morte de todos aqueles que ela conhecia e terem arrancado a sua irmã dos seus braços. Mas agora que ela descobre que a irmã tá viva, é quase como se ela mudasse da água pro vinho de repente, parando pra pensar naquelas de: puxa vida, por que eu vou ter que me esforçar pra fazer algo que é basicamente impossível e burrice? Por que eu vou tentar enfrentar um Wookiee desarmada? Sendo que se ele fosse só um Wookiee eu já tava muito ferrada, e o cara além de tudo ainda é um Jedi. O que ela para pra pensar de fato é: este maluco que tá me treinando e tudo mais, que se lasque. Eu vou encontrar o Kelnaka e na verdade eu vou contar tudo pra ele, vou me entregar pro cara, vou come clean, vou com vontade me largar na mão das autoridades, que é muito melhor isso do que comprometer a minha relação com a minha irmã, que é para com quem eu de fato devo a minha lealdade, sendo que eu tô vingando alguém que não morreu, e é muito mais fácil de eu sobreviver, inclusive se eu estiver sendo protegida por essa galera, que é muito maior número, diga-se de passagem. Ou seja, ela fala tudo isso em poucas palavras e você pode até não concordar, porque é uma quebra do nada no episódio, do como ela estava se comportando e tudo que ela estava planejando. Mas que, de certa forma, faz bastante sentido, faz.
E como no episódio passado ficou bastante evidente que tudo que aconteceu ali, com aquele corpo das bruxaiadas lá, tudo no chão, sem estar queimado e tal, ficou muito mal explicado, parece que quem de fato tem explicações pra dar é o Mestre Sol pra Osha, que ele promete que vai trocar uma ideia com ela. Mas é evidente, como eu falei no começo do vídeo, é o episódio do parece que vai, mas não vai, porque a conversa fica pra depois, claro, depois, outro momento, agora não. A pergunta toda é, será que vai dar tempo? Porque veja, algo que nesse ponto podia, muito honestamente, acontecer de forma absolutamente simples, é claro que vai ter que se transformar em uma coleção de maus entendidos e fazer as coisas esquentarem. Ou será que não? Eu digo isso porque quando a Mei chega lá e de fato encontra o Kelnaka, o cara tá morto. Varado, obviamente, por uma arma de luz no meio do bucho. E aí eu achei que fosse acontecer algo parecido com quando pegaram a Osha do lado do corpo do Thorbin. E isso fosse complicar a conversa dela com os outros Jedi. Mas se ela já foi ali justamente pra declarar tudo que aconteceu e se entregar pra um, se entregar pra 20, em teoria daria no mesmo, não é? Mas o simples fato dela ver que o cara tá morto faz com que ela entenda que ele, o Cetão, ou o malvadão do sabre vermelho, tá aí. Então o problema todo não é o fato dela não estar preparada pra ir lá falar com a galera. É porque ela tá com o furico na mão. E é então que o tal mestre sombrio dá as caras. As caras não, as máscaras. Ele chega mostrando o sabre vermelho e tudo. E olha só, para um episódio tão morno quanto esse, a última esperança que fica é que finalmente, a partir desse momento, vai rolar o quebra-pau de louco para justificar a graça. E obviamente não tem como nesse ponto você não tá mais do que suspeitando do Qimir. Só que, para você aí de casa ficar ainda mais frustrada, não vai acontecer confronto nenhum, porque eles vão segurar o negócio pra próxima vez. Ai, que inferno! E aí, Padawan? Olha lá o cara com o sabre vermelho de fora pra todo mundo ver. Como é que vai encobrir um negócio desse, Dona Vernestra? Fala pra mim. Porque corre-se o risco de ou rolar uma tremenda quebra de canon, que eu acho que não, ou um reforço na mácula Jedi. Porque a desculpa de que os Sith estavam extintos não deveria colar muito. Porque é muita coincidência alguém com essas exatas características ser apenas alguém que age parecido. E com um sabre vermelho. Só que, veja isso, também existem ex-Jedi. O que dá pano pra manga. 2 raios podem cair no mesmo lugar 2 vezes? Sim. Então, se em algum momento já existiram Sith, ainda que eles tivessem de fato sido extintos, poderia de alguma forma em algum outro momento surgirem outras pessoas que ainda que não tivessem uma visão e filosofia e cultura exatamente 100% igual, ser algo muito parecido, já que eles saíram, mesmo desde lá de trás, na época dos Sith originais, da ordem dos Jedi, ou seja, eles beberam muito do conhecimento, das técnicas de luta, de combate, de construção de sabre e por aí vai, que os Jedi usaram. Eles apenas entraram em contato com coisas do lado sombrio, coisas essas que, se são de fato verdades, podem ser redescobertas, ainda que se tenha que partir do zero para se chegar lá. Mas é uma questão de tempo. Então é mais um motivo para que os Jedi não tivessem simplesmente encarando os Sith, seus antigos inimigos, como livres. Galáxia livre porque foi vacinada? Não, eles deveriam ficar sempre atentos porque sempre existe a possibilidade de alguém com as mesmas características indesejáveis voltar. Ou eu tô errado? Olha os cara matando o sonho aí. Pra bem ou pra mal, essa foi com certeza até agora uma série emocionante. Nem que a emoção proposta tenha sido fazer você passar raiva.
Essa coisa de manter as respostas em suspensão tem algo de frustrante, mas é inegável que isso mantém a audiência tentando adivinhar sempre o que vai acontecer em seguida. E apesar deles terem arranjado um jeito que talvez tenha sido até bastante desconfortável de lidar com essa parte mais política, dessa coisa menos de luz, menos jogada direto no assunto principal e mais da burocracia, que eu não sei se combina tanto com os Jedi, aquele negócio todo, mas ainda assim fizeram a gente ter uma visãozinha do dia a dia deles se comportando dentro da ordem, ou pelo menos dentro do templo, para cuidar dos assuntos que eles cotidianamente devem fazer da forma mais natural que eu me lembro de ter visto em live action na franquia toda, até agora. E eu curti isso. Então, bom, amiguinhos, eu acho que cobri tudo de mais relevante que eu era capaz de falar a respeito sobre esse episódio aqui. Falando a respeito de algumas das coisas que eu achei que ficaram mais bacanas, outras que ficaram meio meh, e algumas que realmente não me desceram lá tanto assim. Quero saber, tô curioso pra caramba, qual é a opinião de vocês. Se chegaram até o episódio 4, é porque provavelmente vão chegar no último. E eu espero que seja sem grande esforço e com prazer. Porque afinal de contas, Star Wars não foi feito pra gente se torturar. Foi feito pra gente gostar e ser feliz. O que nem 100% do tempo é verdade. Mas a gente continua tendo a tal da esperança. Não é mesmo? Então é isso, galera. Vou deixando vocês com 2 sugestões de conteúdo para continuarem seguindo com o que eu produzo e ofereço para vocês aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. E até mais.